cidade de Maputo, em Moçambique, acolheu pela segunda vez a reunião de alto nível das comissões parlamentares orçamentais dos PALOP e Timor-Leste. O terceiro grupo de trabalho decorreu entre 9 e 11 de novembro, sob os auspícios da Assembleia da República de Moçambique. O presente encontro constitui uma oportunidade para a capacitação das comissões parlamentares orçamentais, bem como de partilha de experiências, de modo a melhorar o desempenho no exercício da função de fiscalização. Ao longo das intervenções que me antecederam, foram apresentadas várias sugestões de temas que devemos aprofundar. Eu oxalá que nessa troca de experiências que vai ter lugar consigamos efetivamente acolher o que se efetivamente avançou em cada um dos parlamentos que nós representamos. Gostaria de aproveitar a oportunidade para situar esta iniciativa no quadro da Agenda 2030. A Agenda, como sabem, foi aprovada por unanimidade em setembro de 2015 pelos 193 Estados-membros da ONU e definiu 17 grandes objetivos de desenvolvimento sustentável. Trata-se de uma agenda ambiciosa, não só em virtude dos objetivos e metas que define, mas também por ser verdadeiramente global na medida em que se aplica a todos os Estados. Esta ambição faz com que os níveis de financiamento que serão necessários para alcançar a agenda sejam inéditos e vão obrigar-nos a questionar as tradicionais distinções entre o privado e o público, entre o externo e o interno. Mas é também uma agenda particularmente complexa na medida em que afirma a natureza indissociável dos pilares económicos, sociais e ambientais do desenvolvimento e reconhece a interdependência mútua destes pilares. Gostaria de propor ao grupo que debatesse sobre opções e incentivos para assegurar que os seus executivos estabeleçam mecanismos e procedimentos credíveis e robustos para assegurar que a maioria dos grandes projetos de investimento sejam analisados e priorizados de forma a contribuir para um crescimento sustentável e inclusivo dos seus países. Uma outra proposta consiste na necessidade de analisar outras opções, tal como o estabelecimento de um fundo soberano de desenvolvimento para gerir as receitas das indústrias extrativas e assegurar que a sua aplicação contribua novamente para o crescimento sustentável e inclusivo. Estão hoje aqui presentes países que têm boas práticas nessas áreas, então poderão partilhar com os seus pares. A reunião, que juntou cerca de 75 delegados, a maior parte de deputados e staff parlamentar dos PALOP, Timor-Leste e Portugal, contou também com as intervenções de quadros do Tribunal Administrativo
e do Ministério da Economia de Moçambique, da sociedade civil, parceiras do Parlamento moçambicano, Unicef e investigadores académicos vindos da Universidade Portuguesa Isqueté, no quadro da parceria entre o Propalop, Timor-Leste, ISC e o Institute of Public Policy, IPP. A agenda para este grupo de trabalho baseou-se nos atuais desafios da fiscalização legislativa orçamental nos PALOP e em Timor-Leste, na área da contratação pública. Contratação pública é verdade que vem de há bastante tempo, mas cada vez mais, à medida que nós vamos desenvolvendo o país, mais complexo se torna, porque os investimentos já não são pequenos e médios investimentos, mas são grandes investimentos. E muitas vezes a empresa que é contratada é uma empresa que tem muito mais capacidade negocial do que quem está a contratar. Em caso de incumprimentos, quais as consequências? Parcerias público-privadas, projetos de grandes dimensões, indústrias extrativas e setores sociais foram temas que estiveram em cima da mesa. Todos os temas, como disse, foram bastante importantes. Este progresso no desenvolvimento das democracias contemporâneas, sobretudo nos PALOP e em Timor-Leste, que é o caso concreto do que estamos a falar, levou a que hajam preocupações cada vez maiores a nível do cidadão em relação a questões mais características do aprofundamento da democracia. Já não é tanta representatividade parlamentar que conta e que está no centro, mas também aquilo que são os focos das novas demandas do cidadão. A transparência, a gestão eficaz dos recursos públicos, a prestação de contas daqueles que são eleitos por aqueles que os elegem, a capacidade dos executivos responderem rapidamente e de forma eficaz àquilo que são as expectativas e os anseios daqueles que os colocaram lá. Em face desta nova realidade, muitos são os desafios que se colocam à fiscalização parlamentar. No nosso caso específico, tem a ver com os desafios que nós temos neste momento, nomeadamente relativamente às parcerias público-privadas, os projetos de grande dimensão, as concessões empresariais, e que se circunscreve essencialmente no domínio dos recursos naturais, seja recursos minerais, seja hidrocarbonetos, que é a área onde efetivamente nós aparecemos agora com grandes potencialidades, em que experiência não temos efetivamente nenhuma como parlamentares. O aspecto é ligado a setores sociais, nomeadamente a educação, a saúde, a ação social, aos idosos, e que também é um tema que vai ser abordado e já começa a haver alguns indicadores muito interessantes de se analisar, nomeadamente no trabalho que temos vindo a realizar com a Unicef. Portanto, aqui colocam-se dois grandes desafios, a meu ver. Que a agenda vai exigir níveis de financiamento que se calhar são inéditos para os países. E esse financiamento não vai ser possível com recurso única e exclusivamente aos recursos públicos. Portanto, as tradicionais distinções entre o financiamento público e o privado, entre o financiamento doméstico e externo, vão ter que ser repensadas e vai ter que haver uma melhor articulação de como é que esses financiamentos se conjugam para promover a dita agenda. Por outro lado, trata-se agora de uma questão não só de no orçamento identificar e fazer o escrutínio da dotação orçamental, por exemplo, para o setor da saúde, para o setor da educação, para o ambiente, mas também ter a capacidade de identificar como é que
essas dotações que viabilizam intervenções, o papel do Estado nesses setores, se complementam para gerar então o tal efeito multiplicador que nos vai permitir alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Obviamente que o reforço das instituições, a criação de instituições fortes, capazes e eficazes a todos os níveis, que é o objetivo número 16, é extremamente importante. Mas é importante porque esse objetivo é um objetivo que, por sua vez, tem um efeito multiplicador e facilitador na capacidade dos Estados atingirem as outras metas e os outros objetivos. O reforço das capacidades de fiscalização parlamentar e, em particular, deste grupo de trabalho, tem vindo a ser reconhecido como um caso de boas práticas promovidas pelo Propalop Timor-Leste e EAC para o alcance do Objetivo 16 da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como referi, a Agenda 2030 introduz aquilo que eu acho que é verdadeiramente inovador na Agenda de Desenvolvimento, que é a integração e a complementariedade das vertentes económicas, sociais e ambientais. E foi a primeira vez que num documento desta natureza essa interdependência foi explicitamente reconhecida por todos os Estados-membros das Nações Unidas. E isto acho que é extremamente importante. Eu acho que muitos dos profissionais do desenvolvimento já reconheciam essa complementariedade, que sabemos que um problema, por exemplo, da saúde não se resolve apenas com intervenções através do setor da saúde, que os grandes desafios do ambiente também não se resolvem única e exclusivamente através de intervenções no ambiente. O grupo de trabalho de alto nível das CPOs foi constituído no âmbito do Propalop Timor-Leste e EAC e agrega todas as CPOs dos PALOP e Timor-Leste. A Assembleia da República de Moçambique acolheu esta reunião no âmbito deste projeto. A organização desta reunião contou com a parceria do think tank português Institute of Public Policy, IPP. As organizações da sociedade civil apresentaram o trabalho que tem vindo a desenvolver em Moçambique e a sua parceria com o Parlamento e o Executivo. Eles estão interessados numa melhor distribuição de riqueza, eles estão interessados que as áreas sociais beneficiem mais de recursos, que são exatamente as reivindicações da sociedade civil. A questão também colocada pelo deputado moçambicano relativamente ao nosso papel em relação às dívidas públicas mostrou uma preocupação muito ligada ao elemento técnico sobre como é que metodologicamente estamos a pressionar a resposta em relação a este assunto. Senti que também é um elemento de aprendizado que ele pretendia extrair da forma como nós intervimos. Este evento, como os anteriores, foi selado por momentos fortes de partilha, de aprendizagem, de confraternização, de orgulho e de compromisso. No momento em que se fecha o ciclo do Propalop, TLSC, o projeto que termina em dezembro de 2017, a Declaração de Maputo reitera o compromisso dos Parlamentos dos PALOP e Timor-Leste de engajamento para a continuidade e sustentabilidade deste grupo, criado em março de 2015, na cidade da Praia, em Cabo Verde. Este espaço é daquele espaço que nunca deve desaparecer. Na medida em que eu, enquanto deputado, ou seja, a função de deputado é de certo modo volátil, eu sou deputado hoje, amanhã poderei não ser, e virão outras pessoas, de certeza absoluta, hão de precisar de encontros e de espaços como este. Eu creio que este sentimento de missão cumprida
se calhar a forma mais fiel de olhar para isto seria no contexto de foi o final de um capítulo e não do livro. Eu creio que há aqui uma relação que se estabeleceu entre os órgãos legislativos dos PALOP e Timor-Leste, que constitui em si um rico património de troca de experiências, de aprofundamento de conhecimentos e tudo mais. Portanto, por aí acho que é importante capitalizar nesse património já existente, nesta relação que foi estabelecida e mantida ao longo destes anos. Os desafios, infelizmente, como sabemos, não se esgotam. Portanto, há sérias áreas, e eu acho que aí seria importante também ouvir dos próprios parlamentos quais são aquelas áreas que mais carecem de contínuo apoio para além desta fase. Permitam-me, em nome da delegação da Guiné-Bissau, agradecer à Assembleia Nacional de Moçambique e aos moçambicanos pela hospitalidade que nos proporcionaram. Ontem, a senhora Presidente da Assembleia Nacional de Moçambique disse que não queria que nós sentíssemos como se estivéssemos em casa. Queria que nós sentíssemos em casa. E devo testemunhar que, de facto, nós sentimos em casa. Agradeço a todos por esta oportunidade. Agradeço aos coordenadores do programa pelos momentos que nos têm proporcionado, porque momentos desses são sempre momentos de aprendizagem. Aqui damos e recebemos. E penso que nós estamos disponíveis a continuar a dar e a continuar a receber, porque só assim podemos continuar a elevar a nossa comunidade. Muito obrigado a todos. Faço votos para que as delegações que vieram também de fora como nós, que tenham um bom regresso e que encontrem as vossas famílias em bons resultados. Muito obrigado. O nosso primeiro agradecimento vai para toda a equipa do protocolo da Assembleia Nacional de Moçambique, que nos recebeu no aeroporto internacional Maputo até os dias de hoje. Um especial agradecimento também à União Europeia, à PNUD, à própria Assembleia de Moçambique, pela forma tão calorosa que nos recebeu aqui. E pedir à senhora representante da União Europeia o uso da sua influência para fazer com que o projeto tenha continuidade. De facto, foi bastante produtivo. Eu digo isto porque o projeto a nível de São João, nos apoiou bastante no capítulo de formação dos deputados e técnicos parlamentares, e não só no domínio de equipamentos e melhoramento das salas das comissões. Nesse sentido, nós agradecemos e fazemos votos que o projeto continue. Muito obrigado a todos e boa noite. É uma honra para a nossa equipa do Parlamento Nacional de Timor-Leste de estar junto aos ilustres deputados e peritos que têm profundos conhecimentos sobre o Parlamento e a sua função fiscalizadora. Muito obrigado pelo vosso apoio que nos tem concedido durante este encontro. Espero que as matérias e as experiências compartilhadas nos inspirem a nossa criatividade nos nossos serviços de apoio ao nosso Parlamento, em especial na área de fiscalização legislativa orçamental. E, no final, queria agradecer à Assembleia da República de Moçambique e, em especial, para o PALOP de Timor-Leste, por meio do apoio e a iniciativa em realizar este evento tão importante que possa contribuir para melhorar os mecanismos de fiscalização realizados pelo Parlamento Nacional com um papel central da Magna Carta. Muito obrigada. A primeira palavra em nome da delegação portuguesa é de agradecimento ao Sr. Presidente
pela circunstância da Assembleia da República ter criado todas as condições para a realização deste fórum, também com a participação da União Europeia e do PNUD. E para nos receber também ao povo moçambicano, receber, como já aqui foi referido, de uma forma calorosa, de uma forma hospitaleira, nesta bela, nesta sedutora, nesta acolhedora cidade de Maputo, cidade das Acácias, varanda do Índico, como a senhora Presidente da Assembleia da República teve ontem a oportunidade de referir, de uma cidade que tem a feliz circunstância também de ontem ter comemorado os 130 anos da sua elevação à cidade. Unem-nos, como já aqui também foi dito, laços de história, a mesma língua, mas também a mesma visão no mundo. De facto, há uma visão de que existe um mundo da lusofonia dentro de um mundo mais global. E é exatamente por termos esta visão de que existe um mundo da lusofonia que todos temos sido capazes de desenhar e concretizar diversos projetos no mundo. O próprio ALOP Timor-Leste é um desses exemplos de um projeto comum, de um projeto que nos desafia a criar condições que permitam o aperfeiçoamento, a capacitação e a melhor formação dos nossos técnicos parlamentares e dos nossos deputados nos respectivos parlamentos, de um projeto que nos desafia a melhorar as condições de informação e de escrutínio público, de um projeto que nos desafia a potenciar a participação cívica dos nossos concidadãos e, no final, um projeto que também nos desafia a todos a solidificar e a melhorar a nossa democracia e a boa governança. Eu julgo que todos estes desafios foram abraçados por todos os países que integram este projeto, pela Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Santo Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Moçambique, e foram abraçados com sucesso. Há um ditado, Sr. Presidente, eu julgo que não me enganarei a citá-lo, há um ditado, um provérbio moçambicano que diz que não se assinala o caminho apontando o dedo, mas caminhando em frente. E eu julgo que é exatamente isto que aconteceu neste projeto. Nós não apontamos o dedo, mas nós conjugamos vontades, unimos esforços, praticamos atos de facto de cooperação, caminhamos juntos e caminhamos em frente. Eu, para não me alongar, terminaria também com uma outra frase conhecida de um dos maiores vultos da literatura portuguesa, Fernando Pessoa, que diz que Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Todos nós temos a capacidade de sonhar e por isso também temos a capacidade de acreditar, e eu julgo que este projeto que está a terminar vai ter continuidade, porque esta capacidade de sonhar, esta capacidade de acreditar, necessariamente se traduzirá numa capacidade de concretizar. Muito obrigado. Chegamos ao fim deste terceiro grupo de trabalho de alto nível das CPOs, mas chegamos também ao fim do projeto PROPALOP-TL, Instituições de Supremo Controle. Como sabemos, esta é a última reunião transversal deste projeto, que termina formalmente no dia 11 de novembro, precisamente daqui a um mês. Permitam-me, por isso, também dizer algumas palavras sobre a reunião de hoje e sobre o projeto em si. Relativamente à reunião, quero em primeiro lugar felicitar os senhores deputados e deputadas e técnicos parlamentares pela condução dos trabalhos deste terceiro grupo de trabalho. O ambiente de trabalho, conforme tive a oportunidade de verificar ao longo dos 3 dias, foi onde se vestia de solidariedade, partilha e abertura, e são notáveis. Ontem referiu-se um capital de confiança mútua
que julgo ser extremamente precioso. Pelo que soube, as sessões e as discussões foram bastante ricas, contribuindo, como tem sido a panágio destes encontros, para o fortalecimento da capacidade fiscalizadora de cada comissão parlamentar individualmente, mas também coletivamente. Registramos com satisfação que na agenda de trabalhos, desta vez e por vossa iniciativa, foi dedicado um dia inteiro à fiscalização parlamentar de setores sociais, nomeadamente a saúde, criança, jovens e género. Ou seja, um dia dedicado a temas que são centrais na Agenda 2030. Mas reiterando a mensagem que partilhei convosco na sessão de abertura, a qualidade, a intencionalidade e o rigor dos orçamentos e, consequentemente, a sua fiscalização são pilares fundamentais dessa Agenda 2030, peças-chave para alcançarmos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Com esta opção de agenda, as CPOs proativamente chamam a si também responsabilidade no seguimento e na fiscalização não só da agenda nacional, mas da sua contribuição para uma agenda mundial. Também registramos com satisfação a independência e a coragem ao terem trazido para a vossa análise e discussão como fiscalizar projetos de grande dimensão e concessões empresariais, sobretudo nas indústrias extrativas. Temos a certeza que o impacto desta discussão pode contribuir para colmatar os receios que os recursos naturais, por vezes, são uma maldição. Conforme referi, queria aqui também tecer algumas breves palavras no que toca ao encerramento do projeto. Foram vários anos de trabalho conjunto entre o PNUD como entidade de implementação, a União Europeia como financiador e os parceiros nacionais, as CPOs, tribunais de contas e organizações da sociedade civil. Foi um caminho percorrido em conjunto em que se fomentou a tal confiança mútua, em que se construíram comunidades de práticas entre os pares dos 6 países. Terminamos o projeto, mas como referimos na abertura, fazemos votos para que mantenham o espírito de cooperação construído entre as várias instituições, tanto dentro de cada um dos países, mas entre os países também. Referimos como esta vossa comunidade é especial, tendo sido considerado um exemplo de boa prática no reforço da fiscalização parlamentar no relatório mundial sobre a matéria. Os sistemas de fiscalização de gestão de contas públicas são complexos e as exigências por parte dos cidadãos e da sociedade civil são maiores que nunca. A complexidade e esta crescente exigência dos cidadãos exige que se continue a trabalhar neste domínio. Ao longo do projeto do PNUD, o próprio PNUD aprendeu muito com todos os parceiros nacionais. Agradecemos por isso termos tido esta oportunidade de trabalhar com todos vós e, em especial, com as comissões parlamentares que estiveram connosco desde o primeiro momento e que foram fundamentais ao abrirem portas para o trabalho com os tribunais de contas e outras instituições. Muito obrigado. E gostaria também de obrigatoriamente dizer um enorme obrigado à União Europeia por esta parceria estratégica e confiança. Queria aqui deixar claro que a nossa gratidão vai para além do financiamento concedido pela União Europeia. O empenho e a dedicação dos colegas da União Europeia ao longo destes anos, também eles contribuíram para enriquecer os conteúdos e as abordagens dos programas. Nestes dias, muitos de vós manifestaram a vossa preocupação sobre o futuro do PROPALOP Timor-Leste e ESE. O PROPALOP Timor-Leste Instituições Superiores de Controlo termina. No entanto, o PNUD, os ordenadores nacionais e a União Europeia, a delegação da União Europeia em Moçambique, que tem este ano a coordenação do programa PALOP-PL, todos nós temos vindo a trabalhar ao longo dos últimos meses para desenvolver um novo projeto que nos permita construir sobre as sólidas bases que aqui estão.
E como aprendemos ontem no jantar oficial com a Sra. Presidente da Assembleia da República de Moçambique, os discursos têm ao terminar, para terminar e o finalmente. Por isso, para terminar, queria agradecer a todos, delegados e à equipa de organização do evento. Queria aqui deixar uma palavra de especial apreço ao Dr. Inês Gomes e a toda a equipa da Assembleia da República de Moçambique. Mas também, e se me permitem, à minha equipa, à equipa do PNUD Tropa Alop, que é motivo de grande orgulho para nós. E finalmente, um desejo de uma boa viagem de regresso àqueles que regressam para hoje. Espero que tenham a oportunidade ainda de desfrutar um pouco de Maputo e bom trabalho. Muito obrigado. Nós abrimos o seminário falando sobre o papel fundamental das comissões orçamentais às vossas comissões. E, de facto, ao longo desses 3 dias, foi analisado o vosso papel, tanto em termos de entradas como de monitoria das despesas. Para as entradas, discutiram aqui de grandes investimentos, indústrias extrativas, sem falar da taxa de crescimento, que são notáveis para alguns dos vossos países. Essas são todas grandes, enormes oportunidades para atingir o desenvolvimento sustentável e inclusivo e assim os objetivos de desenvolvimento do milénio. Mas isso depende, em realidade, de como são maximizadas essas oportunidades e da declinação que é feita dessas receitas nas políticas públicas setoriais. É aqui, como foi dito ontem pelo chefe de unidade Joost von Kirkland, que os senhores deputados vão fazer a diferença nas vidas das pessoas, na vida dos vossos compatriotas. Por outro lado, em termos de monitoria das despesas, eu queria enfatizar a importância de alguns elementos que referimos, que foram aqui discutidos. Primeiro, a monitoria é um exercício complexo e oneroso. É também para esta razão que é importante tecer e aproveitar das iniciativas de monitoria levadas a cabo por outros atores, começar colaborações com outras instituições de fiscalização do Estado, sociedade civil, parceiros, recursos online, etc. E a monitoria também é uma ocasião de diálogo, tanto com a sociedade civil como com os eleitos. É um exercício complexo, eu diria, que precisa que se olhe sim a resultados quantitativos, como foi dito, mas também às tendências dos próprios indicadores ao longo do tempo e, por que não, também que se olhe a evolução ao nível regional. Para valorizar este exercício claramente, será necessário depois analisar e utilizar estes dados de monitoria para a planificação futura e para que esses dados informem as políticas setoriais. Bem, enfim, eu queria também voltar ao projeto Tropa Alop SAI. O projeto, espero que tenha promovido ferramentas e momentos de encontros e capacitação para facilitar o desempenho destas importantes responsabilidades que as comissões têm. O projeto acaba em breve, como dissemos, mas vai deixar produtos que poderão ser continuados a ser utilizados. Encorajo todos os interessados ao fazer, a começar pelo portal de formação online, as bases de dados, mas também eu faço votos que esta comunidade de parlamentares, agora conectada, continue viva e ativa, continue a partilhar práticas, dúvidas, ocasiões de aprendizagem, assim como foi dito nas conclusões finais. Em outra palavra, de facto, a sustentabilidade dos resultados do projeto é agora finalmente nas vossas mãos. Entretanto, para responder ao apelo de São Tomé de Portugal, e como foi referido pelo diretor do PNUD, a União Europeia entende efetivamente prosseguir a sua ação no domínio do reforço das capacidades no âmbito da governação nos PALOP, no leste, e esperamos que proximamente avancemos na definição de um novo programa nesta área. Enfim, eu queria reconhecer com muita gratidão
o trabalho levado a cabo durante estes 3 anos por toda a equipa do projeto e pelo PNUD. E agradecer mais uma vez à Assembleia da República de Moçambique para a sua disponibilidade e a sua hospitalidade em acolher esta terceira conferência e também dar os parabéns para a presidência do grupo de trabalho. Então, finalmente, desejo a todos um bom regresso e muito bom trabalho nas vossas comissões. Obrigada. Manifesto a nossa alegria e honra por ter acolhido pela segunda vez o encontro do Grupo de Trabalho de alto nível das Comissões Parlamentares Orçamentais PALOP e Timor-Leste, que hoje termina. Foram 3 dias de intenso trabalho, onde tivemos o imenso prazer e privilégio de juntos decidir, partilhar experiências e boas práticas em torno da fiscalização parlamentar exercida pelas nossas comissões parlamentares, que têm muito em comum desde o seu quadro legal, processos e práticas. Durante estes dias, tivemos a oportunidade de consolidar as nossas relações e as conquistas que temos vindo a alcançar enquanto comissões parlamentares do orçamento dos PALOP e Timor-Leste. Essas conquistas têm permitido que as nossas comissões parlamentares possam interagir e trocar experiências com vista a melhorarmos o exercício da função de fiscalização legislativa e com vista a garantir um efetivo controle das finanças públicas do nosso país. Permita-me que use esta oportunidade para agradecer de forma efetiva ou efusiva à União Europeia e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, pela visão estratégica em estabelecer e implementar um projeto desta natureza que muito contribui para o reforço da cooperação entre os parlamentos dos PALOP e Timor-Leste e, felizmente, também o Parlamento Português e, em particular, as nossas comissões parlamentares orçamentárias. O apoio financeiro da União Europeia, a capacidade reconhecida de gestão do PNUD ao nível internacional, o dinamismo, criatividade e inovação da equipe do projeto PROPALOP-TEL contribuíram bastante para a criação deste que é o Grupo de Trabalho de Alto Nível das Comissões Parlamentares Orçamentais PALOP Timor-Leste, envolvendo também Portugal. E durante 3 anos consecutivos conseguiu reunir-se para discutir e partilhar experiências em torno da fiscalização legislativa ao nível dos nossos países, bem como aprimorar o nosso conhecimento tendo em conta as melhores práticas internacionais. Como podemos notar, esses encontros realizados desde 2015 têm sido fundamentais para o desenvolvimento da capacidade das comissões parlamentares do nosso país, cuja história, tradições e língua nos unem num laço inseparável. Ademais, atrevo-me a dizer que não é por acaso que o PROPALOP-TEL, ISC, e o trabalho realizado com os parlamentos dos PALOP e Timor-Leste são dados como exemplo de boas práticas de cooperação sul-sul e triangular e têm sido destacados internacionalmente. Como exemplo, podemos recorrer aos relatórios mundiais lançados este ano, nomeadamente o relatório da cooperação sul-sul e triangular e o relatório global parlamentar publicado pela União Interparlamentar. Como podemos notar, são enormes os ganhos e desafios. Antes de me debruçar sobre os enormes desafios que temos pela frente, permitam-me que use esta oportunidade para sublinhar alguns dos pontos cruciais que resultaram das nossas discussões durante esta semana, cujos debates estiveram focados em 3 módulos fundamentais e que
todos nós conhecemos e por isso passarei por isso. Há a destacar das discussões os seguintes pontos. Em relação ao módulo 1, a fiscalização parlamentar e transparência orçamental nos PALOP de Timor-Leste, mapeamento de recursos. A necessidade de continuar a reforçar a capacidade de fiscalização legislativa orçamental ao longo do ciclo orçamental, usando documentação. Um orçamento de 6,4 milhões de euros, o programa Pro PALOP e de Timor-Leste para a fiscalização orçamental foi inteiramente financiado pela União Europeia. A realização deste evento para nós é muito importante, não só porque vai permitir troca no âmbito das boas práticas, permitindo que aquilo que é boa prática ou boas práticas de um parlamento possa ser utilizado por outros parlamentos, mas também porque acaba consubstanciando uma ação de formação sobre matéria muito importante no âmbito de boa governação.